Oi pessoal, no vídeo de hoje vou estar passando para vocês como fazer essa bag. Essa bag aqui, pessoal, é de 24 litros, ela não tem logo, é uma bag simples. Estou falando no vídeo também como fazer esse bolso aqui, galera. As alças, a forma que eu estou costurando as alças, pessoal, mostrei no vídeo aí também. Vou deixar o gabarito na descrição. O gabarito, na verdade, é as medidas, tá bom, pessoal? Através das medidas e o vídeo que eu fiz aí para vocês, vocês conseguem fazer essa bolsa aqui. Tem outros vídeos também no canal, mostrando como tirar medidas, tudo direitinho, como fazer alças, todos os processos, materiais que eu utilizo, galera. E especificamente falando sobre essa aqui de 24 litros, tá bom? Peço a você que não é inscrito, que está chegando agora, que se inscreva no canal, dê o seu joinha aí, galera, para fortalecer. Os conteúdos meus aí é para estar ajudando a galera aí. Da mesma forma que está me ajudando aqui nas minhas atividades, eu gostaria de estar passando para vocês isso aí, tá bom? Quem não é inscrito, se inscreva, dá o seu joinha para fortalecer e bora pro vídeo. Bem, pessoal, vou começar mostrando vocês aqui o gabarito, né, as medidas. Lembrando que eu já vou deixar também na descrição ela, dessa mesma forma aqui. Passei um pouquinho de lápis aqui para destacar mais, para vocês entenderem. A tampa, pessoal, tem em outros vídeos também mostrando como é que eu tiro as medidas, né, das bags. Você pode dar uma pesquisada no canal que tem. Aí aqui eu peguei aqui a tampa de cima e a tampa do fundo. Porque a caixa, vou mostrar a vocês, ela não é quadrada, ela é um pouquinho cônica. Ela, além de ser cônica, ela é retangular, né? E as marcas, pessoal, varia de medidas também. Cada marca tem uma medida diferente. Aqui eu vou mostrar a tampa, ó. Tirei a medida da tampa, tirei a circunferência dela, como eu já expliquei para vocês. Tirei a medida do fundo, também já expliquei como é que tira a medida no fundo em outros vídeos. Eu também vou deixar aí na tela final. Quem quiser assistir até o final do vídeo, vai ter lá explicando lá, né, como é que tira as medidas das caixas. Aí aqui, ó, as duas tampas de cima e a do fundo, eu já cortei elas duas aqui. Tá bom? Todas as duas na medida. Eu só vou bater vivo na tampa de cima. Mostra a caixa aqui pra vocês dão uma olhadinha, ó. Ela aqui em cima é uma medida e o fundo ela é outra, tá vendo? Ela é fechando aqui. Essa daqui, pessoal, vai ter o bolso da lateral. Eu já tirei a medida aqui que dá 20 por 28. Aí eu cortei dois pedaços de nylon 600, 40 por 40. Que aí eu vou fazer o processo como eu expliquei vocês já em outros vídeos aí também. Vou reduzir ela aqui. Aí vai ficar dois bolsos aqui e vai um bolsinho em cima da maquininha. O bolsinho também já tem vídeo aí, galera, ensinando como é que faz os bolsos. Aí as medidas vocês que criam, do jeito que vocês quiserem, o cliente pedir. O corpo, aí eu coloco aqui o corpo e a emenda do zíper. O que é o corpo? O que vai abraçar ela até aqui, né? Abraça ela em volta todinha até aqui. E aqui onde vem o fechamento, onde vai a alça. Aí o corpo, no desenho, representa essa parte toda. Abrir aqui para ver se vocês conseguem ver. E a emenda é essa outra parte aqui, ó, onde vai na tampa, né? Em cima na tampa. Onde vou costurar na emenda. Eu chamo aqui emenda. E vai aqui. Aí quando eu costurar eles dois aqui, essa parte da emenda com essa, aí já eu tiro essa medida com a outra medida que já tem aqui fixa, que é do 360 quando tira, né? E aí vem o fechamento. Essa com essa que forma o tamanho do fechamento, pessoal. O fechamento complementar dessa outra parte aqui. Viu? Eu vou estar fazendo ela e mostrar a vocês pré-pronta cada parte. Aí eu vou costurar aqui agora o zíper no corpo e na emenda, para a gente chegar esse tamanho aqui, que é 40,5 centímetros vezes 38. Através dessas duas costuras aqui, que eu vou botar o zíper de 10, que aí eu vou tirar essa largura aqui. Vou mostrar a vocês. Aqui, pessoal, já costurei um lado do zíper na emenda. Aí eu vou destacar ele
tá, pessoal? Para me costurar agora no corpo, conforme tá no desenho, tá? Vou fazer e colocar o cursor, os dois cursores e fechar para ver que largura ela ficou. Aí, pessoal, costurei o zíper, né? Já passei ele aqui, já botei o cursor, tá vendo? Agora o que é que acontece? Através dele, costurado aqui a emenda com o outro corpo, que você vai saber a altura do fechamento. Que a altura do fechamento aqui tem que dar certinho aqui, ó. Aqui é o fechamento, eu anoto, né, no fundo. Vou pegar aqui para vocês verem a altura dele aqui, ó. Deixa eu melhorar aqui a minha posição para vocês verem. Ele vem certinho aqui o fechamento, ó. Tá vendo aí, galera? Esse é o fechamento. O fechamento, aí você já sabe que é essa altura aqui, ó. Aí você já sabe que aqui, a parte dele é que vem as alças, né? Como eu já expliquei como é que faz as alças. Aí você bate um pico em cada ponta aqui, no meio, divide o meio aqui, aí você vai colocar as alças. As alças eu vou passar a medida para vocês também, que é 45 as partes de baixo e 50 a parte de cima. Eu vou estar fazendo e mostrando a vocês também. Lembrando, pessoal, para tirar a medida do bolso, antes de fechar aqui, fazer o fechamento, antes de fechar, você tem que tirar a medida do bolso. A lateral aqui, como você não tem... eu estou explicando aqui dessa Isoplast, mas você pode estar com outro fabricante, né, na sua região. Então você vai fazer o seguinte, você vai pegar ela, deitar ela. É bom, pessoal, que fique sempre, assiste o vídeo todo, que no meio dos vídeos eu vou estar dando essas dicas. E se você adiantar o vídeo, pode ser que você perde essas dicas, que é primordial, que é fundamental aí. Antes de você fazer essa bicha aqui, ó, no que eu estou fazendo, você vai fazer o pico. Ela estando costurada, você vai fazer o pico. O que é fazer o pico? Você vai pegar aqui ponta com ponta, esticar aqui, ó, pra você saber o meio certinho, né? Deixa eu pegar a tesoura aqui. Aí você vai tirar um pontinho aqui. Você vem em cima também. Um pedacinho bem pequeno, viu, pessoal? Só para marcação mesmo, para não danificar o material. Aí você vem aqui, ó, para você ter noção onde é que você vai trabalhar com o bolso. Tirou outro pico aqui. Se você quiser, você pode até pegar um lápis e riscar de fora a fora aqui para você saber o meio. Essa aqui não vai logo. O pessoal pediu sem logo para economizar. Senão aqui eu teria que vir com a logo aqui, que ela vai trabalhar com abertura em cima, tá? Aí ela vai ser assim, ó. Aí aqui já no meio já sabia, como é que diz? Aqui já no meio já sei que iria aqui uma logo, né? A outra parte do fechamento é da costa, né? Do motoboy. Aí você vai fazer isso aqui, ó. Note-se que na caixa tem esses quadradinhos. Então o pico que eu fiz do meio, no eixo certinho, você vai virar ela aqui, ó. Esse picozinho você vai ter que dividir no meio certinho aqui, ó. Só não sei se está dando para ver aqui, que eu não estou olhando na câmera. Deixa eu olhar se consegue ver. Que a câmera ela fica... Deixa eu abrir o zoom aqui para vocês verem melhor aqui. Após pegando essa marcação, pessoal, força ela aqui, ó, nas duas laterais. Para ela ficar bem fixa. Puxa ela bem rente aqui o zíper da boca da caixa aqui, né? Ela não pode fugir. Você pega e faz isso, ó. Vira ela para você pegar a posição correta onde vai ficar o bolso. Através dessa medida aqui você consegue saber o tamanho do bolso que você vai fabricar. Vou botar aqui do lado. Aqui eu já fiz uma pré-marcação. Aqui eu fiz outra aqui e outra aqui embaixo. Aqui eu sei que aqui vai ser, eu já sei já que eu tirei a medida, vai ser 28 por 22 de largura, 28 de altura por 22. Aí como eu já tenho o pedaço cortado 40 por 40, eu vou fazer ela aqui com elástico, né? Vou fazer um inteiro e fazer aquela redução que eu ensinei em outro vídeo, nos outros vídeos aí. Que eu boto a redução aqui para ela ficar sanfonada, né, o bolso. Aí eu vou fazer o bolso aqui e mostrar a vocês como é que vai ficar. Aqui, pessoal, eu já peguei o bolso 40 por 40, eu sei que vai ser 20 por 28 de altura. Já fiz um pico aqui, ó.
para dividir para na hora de eu dobrar, para ficar dividido certinho. Aí o que é que eu vou fazer primeiramente aqui, ó? Eu já tô com um elástico. Esse elástico é industrial de 3 centímetros. Tá vendo aí? Um elástico muito bom. Vou colocar aqui, ó. Eu só fiz o pico na parte de baixo, que vai ser onde eu vou juntar, fazer o sanfonado. Aí vou pegar aqui, ó. Já vou dobrar 3 centímetros em cima, que é onde vai ser a costura. A costura vai ser na parte interna, viu, gente? Na parte de dentro, ó. Eu pego aqui, já tem um base mais ou menos, que vai dar mais ou menos isso aqui. Dou uma frisada aqui para ela não sair do lugar. Já vai ficar mais ou menos na medida aqui, tá vendo? Não precisa ser exato, que vai ter que descontar embaixo também, né? Aí você pega aqui, vou ligar a máquina. Vou mostrar pra vocês como é que eu faço essa costura. Deixa eu ligar aqui, pá. Pronto, deixa eu tirar essa luz aqui para vocês enxergar melhor. Para não refletir muito, pessoal. Aí aqui, ó, você já dá um retrocesso no início. Deixa eu mostrar a vocês. Antes de eu costurar, eu vou cortar aqui só para mostrar para vocês, tá? Antes de costurar, eu dou esse retrocesso aqui no início, pessoal. E aí, eu tiro um centímetro mais ou menos sem costurar aqui, ó. Sem esticar o elástico, né? Tá aqui sem esticar o elástico. Aí depois passou de 1 centímetro, que aqui vai servir na hora de fazer o acabamento do bolso. Aí você começa a esticar o elástico. Você estica e vem costurando, ó. Estica, estica e vem embora. Você vai fazer 3 costuras dessa aqui, pessoal. Aí quando chegar perto aqui, ó. Quando chegar perto do final aqui, faltando 1 centímetro, você pode frouxar o elástico para facilitar na hora do acabamento e da costura lá na bag. Aí você desce aqui, faz esse aqui, cortou, né? Aí você vem com um maçarico ou com esse isqueiro, queima. Aí você vem passar outras 2 costuras para ficar 100% aqui. Deixa eu passar e mostrar pra vocês. Vem aqui no meio, não sei se está dando para ver direitinho aí, galera. Aí você estica o elástico e vem, ó. Opa, a linha acabou. Vou botar a linha aqui, pessoal. Eu vou finalizar essa costura e mostro pra vocês aqui como é que fica. Aqui, pessoal, já fiz a costura, tá vendo? Da parte do elástico, parte interna, parte externa. Aí ela vai ser 20 por 28, né? Aqui, galera, eu já tenho mais ou menos a noção do tamanho aqui. Não sei se vocês vão dar pra ver, ó. Mas daqui até aqui dá 28, ó. Dessa ponta até aqui dá 28. Aí eu dividi aqui 10, com mais 10, 20 e aqui 28. Aí eu vou fazer o que? Vou dobrar os 2 pedaços aqui, daquela forma, como tem no outro vídeo, ó galera. Vou dobrar para ficar 20 no fundo e a altura aqui depois eu reduzo para 28. Dobra sempre para fora, viu galera? Aqui tá o meio, aí eu sei que vai ter que ficar 10 nesse pedaço, 10 para fechar 20. Entendeu galera? 10 e 10, 20, né? Aqui tá 40, vou reduzir aqui, ó. Aí eu tenho que fazer essa costurinha aqui, ó, nele tamanho de 10. Aqui eu vou escolher ele aqui, ó. Vai ser um bolso grande, né? Tem que ser um bolso grande porque a bolsa, a caixa de isopor não tem muito espaço para fazer uma coisa muito espaçosa aqui, né? Tem que fazer esse bolso bem espaçoso, na verdade. O bolso tem que ficar bem espaçoso para dar para atender o cliente. Aqui, eu já botei 10, ficou um pedaço aqui. Deixa eu mostrar bem detalhado aqui para vocês verem. Dobrei pro lado de cá, botei 10. E aqui agora, ó, 10 virada pro lado contrário aqui, ó. Eu já tenho mais ou menos a noção aqui. Vocês criam o gabarito também na bancada de vocês. Para vocês não ter dificuldade na hora de fechar. Viu, galera? Acompanhe o vídeo sempre aí. É bom assistir o vídeo todo, porque sempre eu vou dando essas dicas. E essas dicas eu demorei de aprender. E eu passando para vocês já facilita. Já facilita muita coisa para vocês. Deixa eu ajeitar aqui direitinho, para não ficar muito errado aqui. Para não ficar
ficar empenado. Tô falando muito errado. Tem que ficar empenado. Pronto, aqui dobrei. 10, 10. Pronto, aqui agora, ó, galera. É só alinhar direitinho. Você tem que ter calma. E eu que eu tô com a posição aqui, galera, para não meu braço não ficar na frente da imagem. Aqui vocês vão entender o que eu tô falando, né? Pronto. Você vem, confere. Deu aqui 21. Mas aqui não tem problema. 20, passou um pouquinho, na hora você ajusta lá, né? Agora a altura aqui é 28. Aí é só você chegar na parte de baixo. Dobra para baixo também, viu, galera? Para evitar chuva, que se você dobrar para cima, a água quando cair aqui, aí você já vai achando uma posição. É 28, que tem muito. Deixa eu ver mais. Em cima não precisa, porque em cima já o elástico mesmo ele tem espaço dele, né? Pronto, aqui 28. Vem aqui agora, ó. O outro lado a mesma coisa. Tenta dobrar para ficar tudo no mesmo nível, para ficar bonito. Isso voga muito, conta muito. O cliente recebe, a mercadoria fica satisfeita. Deixa eu olhar aqui para deixar em 28 certinho. Tá passando. Deixa eu ver aqui. Pronto, 28. Certinho para ficar direitinho, galera. Pronto, você fez isso aqui. Fez isso aqui, o bolso já tá quase pronto, tá vendo, galera? Aqui agora é só você passar o viés. Só passar o viés. Eu uso o viés de gorgurão. O viés é de 23. Ele não é de 25, ele é 23 e... Ele é 23... Ou 22 e 22 centímetros, ele é menos do que 25, 22. Aí eu utilizo ele, quando eu vou fazer esse acabamento, ó, eu dobro sempre a ponta. Eu dobro a ponta aqui de 3 centímetros para ficar do tamanho dessa costura aqui, entendeu? Aí eu vou finalizar aqui e mostro para vocês. Pronto, pessoal, passei aqui o acabamento, mostrar bem detalhado aqui para vocês verem direitinho, tá vendo? Já com as dobras, como eu falei. Aí agora eu vou colocar na lateral ali para vocês verem como é que vai ficar na medida que eu falei, tá bom? Aqui na caixa, ó, pessoal, ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Deu para ver a medida aí? Quando esticar ele direitinho, ó, fazer a costura, ele se ajusta. Aí aqui, como eu falei, na medida, né? Você bota na superfície plana. É só você transferir, deixa eu tirar essa caixa aqui para facilitar. É só transferir a mesma medida daqui para outra. E aí ele vai trabalhar dessa forma aqui, ó. Tá vendo, pessoal? É só eu tirar a medida aqui 20 por 28, dar a distância dessa para essa. Ele tem um grau, uma diferença. Aqui vai estar mais ou menos uns 6 centímetros, e cá embaixo vai estar 10, porque a caixa é cônica, né? E aí vou colocar os dois bolsos, vou criar o outro bolso aqui e mostrar para vocês antes de fazer o fechamento. Aí, pessoal, eu criei os dois bolsos já, fiz os dois, né, como mostrei para vocês. Já fiz a medida, já tirei a medida aqui, fiz um rabisco. Aí ele já vai vir assim, ó. Entendeu, galera? Vai vir um bolso aqui e o outro bolso vai estar do outro lado de cá. Como eu falei para vocês, aqui não vai vir arte nenhuma, vai ser liso. Se fosse para vir a arte, já tinha os dois picos, como eu falei. E fazer para vocês esses dois picos aqui, mostrando como botar a arte aqui, né? Mas como o cliente quer liso. Aí para mim fechar aqui agora o 360 dela, eu vou usar o fundo. Para mim fazer o fechamento, eu vou ter que fazer as alças. Vou mostrar para vocês como é que eu faço a alça de novo aqui, tirar as medidas e passar para vocês, tá bom?
Tô com fechamento aqui, pessoal. Tem que ter muito cuidado, tá? Na hora de você saber onde vai botar as alças, para você não confundir. Porque ela não é quadrada aqui, né? Aqui é 40,5, 40,5 vezes 38. Aí você tem que certificar aqui qual é o lado que vai vir, né? Que ela vai ser assim em pé, né? A abertura vai ser para cima. Você certifica qual é o lado. Então, como ela vai ser assim, né? O fechamento. Aí você tem que saber que a fita vai ter que vir aqui em cima. As duas fitas. Deixa eu pegar um marcador. Isso aqui é muito importante, galera, ó. Você vai chegar aqui, ó, a fita que eu vou usar vai ser com uma caixa pequena, eu vou usar de 4, de 40, né? Você saber que ela vai passar uma fita de fora a fora aqui e vai vir outra de fora a fora embaixo. Eu vou passar a fita e vou mostrar a vocês primeiro a fita, para depois ir passando as medidas. Então a medida dessa aqui é a fita de segurança, ó, passa de fora a fora aqui. Você tira essa medida, corta os dois pedaços, faz a costura para depois colocar de cima, aqui vai ser do ombro e as de baixo. Já fiz a costura aqui, galera, ó. Eu costumo deixar sempre 1 centímetro aqui, que é na linha de costura, né? Sempre eu costumo deixar 1 centímetro para não costurar em cima, para não ficar muito grosso na hora de fechar. E aqui em cima, a parte do ombro, onde tem um pico, eu divido sempre o meio. Eu coloco 11 para cada lado, para ficar 22. Aí de 22 você conta para fora, né? De 22 para fora aqui para você costurar. Aí que eu costuro aqui, ó, pessoal. Pego aqui do 22, tá vendo? Essa medida aqui. Eu pego daqui e faço costura em X aqui para ela ficar para cima assim, ó. E aqui ficar livre. Pra ela dobrar assim, ó. Essa vai ser a parte do ombro, né? A medida do ombro, a fita do ombro é de 55 centímetros. E da parte de baixo é de 45. Só que a de baixo, pessoal, quando você for fechar lá na caixa, embaixo vai ficar folgado. Então você tem que deixar um pouquinho afastado aqui, ó. No mínimo 2 centímetros afastado. Porque a costura vai passar mais ou menos aqui. Você vai ver que o fundo é menor do que a tampa, né? Aí você costura embaixo, a costura assim para cima, daqui para cima. Aí você costura em X aqui e fica dessa forma. Eu vou mostrar a vocês. As duas de baixo 45 e as duas de cima 55. Aí as de cima vai vir o material, os feixes. Vou mostrar para vocês. Anota aí também, galera, o feixe. A parte do macho, que é que tem a regulagem, você pode cortar ele com 45, que é aquele que passa a regulagem nele, né? E a parte da fêmea você pode cortar com 25. Aí a parte fêmea você costura, ele fixa aqui, um pedaço aqui e o outro lá na alça. Eu vou fazer essa costura aqui e mostrar a vocês. Aqui eu vou costurar em X, pessoal. Eu coloco mais ou menos 2 dedos aqui, uns 2 centímetros. Agulha, eu estou utilizando aqui a agulha 18. Vamos utilizar 18 a 20, no máximo 22. E aqui se você acelerar, eu estou fazendo devagar aqui, mas se você acelerar, ó, ela esquenta e tora a linha. Tá bom, galera? Essa aqui costura em X. Certifique para você não atrapalhar se é de 20, se é de 45 que você está usando. Eu nem conferi, mas eu vou conferir agora. É 45. 45 tá certo. E aí você trabalha em X. Dá preferência, pessoal, não dá muito não trabalhar de retrocesso. Trabalha sempre ela para frente, tá? E aí você faz dessa forma, ó. Você vai girando. Não precisa muita costura não, tá bom, pessoal? No máximo 2, 3 retornos aqui, ó. Para não cortar, em vez de costurar demais, você corta o material. Tá bom, galera? Fica atento nisso aí. Porque se você costurar demais, aí tá vendo como ficou a parte interna? Bem travadinha. A outra parte ficou perfeita. Deixei 2 dedinhos aqui, agora vou pegar da outra parte aqui. Também. Aqui tem que ficar o mais largo possível, porque geralmente é uma pessoa gordinha, né? E aí não afetar muito no lado das costelas.
trabalhar assim, ó. Em vez de ficar dando muito retorno na costura. Mas tem hora que é obrigado a dar, né? Aqui mesmo tô dando, mas não gosto não. Vou sair aqui. Lembrar, galera, tem que queimar sempre essas linhas de nylon. Quanto mais você queima, melhor. Para evitar futuramente estar dando algum problema, né? Trabalha mais de 3 anos, graças a Deus, com esse material. Nunca reclamou, o pessoal sempre elogia, galera. E eu tô passando isso para vocês para ajudar mesmo. Eu sei que tem muita gente aí desempregada, tem muita gente tentando manter a família. Eu passei por muita situação difícil, pessoal. Tem aí no canal aí, tem falando sobre mim aí, galera. Lembra da marcação aqui, viu, pessoal? Essa aqui já é pra cima. Agora não costura até cá em cima não, tá? É só em cima do material mesmo, da fita. Aí, galera, eu comecei a costurar, pessoal, por necessidade mesmo. Eu moro no interior aqui, eu vim trabalhar com os parentes aí, mas deu problema. No início do meu trabalho aqui, eu passei 2 anos. Aí eu passei a trabalhar com costura, galera. Minha esposa trabalhava com produto personalizado. E aí eu inventei trabalhar com costura e deu certo. E a maioria das coisas que a gente vende aí, galera, eu que invento. Alguns gabaritos aí mesmo que eu que crio. Como eu falei também, eu tenho dificuldade em manusear computador, né, galera? Mas já estou aprendendo aí a colocar os gabaritos no YouTube aí, para ajudar vocês. E pode ficar super à vontade, galera. A hora que precisar, se tiver alguma dúvida, pode estar perguntando que eu vou estar sempre passando para vocês. Porque eu não desejo para ninguém passar o que eu passei aqui no início do meu trabalho. Então, o que eu puder ajudar, eu vou estar ajudando vocês aí, tá bom, galera? Eu vou estar fazendo a outra costura aqui, vou mostrar o fecho para vocês como é que eu faço também. Vocês tomem muito cuidado para não pegar a linha por baixo aí não pegar a fita por baixo aí na costura e acabar atrasando lá de vocês, né? Ter que desfazer. Quem está começando aí agora, vai com muito cuidado, que tudo dá certo. É tudo no início. É meio estressante, você pensa em desistir, mas pega com Deus. As coisas dão certo, gente. Eu era soldador. Comecei como ajudante no polo petroquímico, na cidade de Camaçari, e nunca imaginava que eu ia trabalhar com costura. E hoje, graças a Deus, manter nossa família aqui na área de costura, galera. Pronto, aqui já está pronto, né, a parte do ombro. Agora eu vou pegar o passador de metal, vou costurar os 2 passadores de metal e após eu colocar os passadores de metal eu vou e coloco os feixes. Deixa eu dar um pause aqui para pegar o material. Peguei aqui, pessoal, 2 reguladores, 2 feixes. Os reguladores é para a parte de baixo. Eu vou deixar eles aqui logo. Deixar eles prontinho aqui. Deixa eu pegar mais um. Então, galera, esse material eu gosto de utilizar aqui em cima sempre o de metal. Ele é mais seguro, não dá problema. Tem gente que usa a parte de plástico, mas eu não aconselho. O plástico é perigoso enroscar a bag em algum lugar e torar, e o metal é mais difícil. Esse passador, pessoal, ele é aberto. Aí você vai abraçar ele assim, ó. A parte do aberto dele vai ter que ficar na parte de dentro. Você passa uma costura bem reforçada no pé, tá? Ele ficar bem seguro aqui, galera. Tá? Eu vou mostrar aqui como é que eu faço. Certifica se a costura vai ficar pro lado de baixo, tá vendo? Para não ficar assim. Aí você vem e faz essa costura aqui, ó. Toma cuidado, galera, para o pezinho calcador não subir no metal aí e danificar seu equipamento. Bom, pessoal, tenha cuidado com isso aí, tá? Faz uma costura em X.
Pronto. Aqui agora ela vem assim, ó. Tá vendo? Ela vai passar aqui e vai ser introduzida dessa forma. E aí o cliente regula do jeito que ele quiser. A altura aqui, ó. Tá vendo? Ela vai ficar desse jeito. Vou tirar aqui, que ainda eu tenho que costurar a parte do feixe. Eu vou costurar a parte do feixe, pessoal, para o vídeo não ficar tão grande. Deixa eu mostrar como é que ele vai ser aqui. Você escolhe um lado certinho, tá? Você pode costurar aqui, coloca uns 4 dedos aqui acima, uns 20, 30, uns 10 centímetros, 15, 5. Vai depender do que você... Não bota muito em cima para não ficar no pescoço do motoboy. Coloca próximo aqui, uns 4 dedos, 3 dedos aqui, tá bom? Aí do outro lado a mesma coisa. Eu vou finalizar aqui e vou mostrar para vocês. O vídeo não ficar tão grande. Aí pessoal, fechei, como eu falei para vocês, tá vendo? A forma que eu trabalho com ela aqui. Deixei uns 3 dedos, 4 dedos aqui afastado. A parte de cima de novo, ó, pessoal. Fica afastado aqui. A divisão certinha eu fiz aqui através do pico, ó. Esse picozinho aqui, tá vendo? Aí ela vai ficar dessa forma. Aqui agora eu vou pegar lá o corpo inteiro dela lá, que é o que fecha com essa aqui, que fecha 360, né? Aí eu vou costurar os 2 bolsos, tá bom? E vou mostrar aqui para vocês verem eu fechando ela. Eu vou pegar lá o corpo para fechar, botar os 2 bolsos. Aqui tá a medida, pessoal, dos bolsos. Aí agora eu vou fazer a costura dos bolsos aqui, ó, de acordo com a medida aqui. E mostrar a vocês ele já no lugarzinho aqui, tá bom? Aqui eu passo, pessoal, 2 costuras, tá? Passo uma para fixar ele aqui direitinho. E depois eu passo outra para garantir, tá bom? Lembrando que a boca tem que estar para cima aqui, tá, gente? Dou o material aqui para rodar ela, fácil. Certifica aqui se vai dar certinho aqui, ó. Tá vendo aqui, galera? Aí ela tem que esticar mais aqui. Aí você vem... Aí pessoal, costurei os 2 bolsos, tá ok? Se dá pra ver aí. Costurei os 2 bolsos. Agora é só pegar a outra parte e fazer a costura. Vou mostrar vocês aqui. Lembrar para não esquecer o lado, pessoal. Na hora de fechar, essa parte tem que ficar sempre para cima, né? Para não confundir. Aí eu vou fechar ela dessa forma aqui, ó. Tá vendo, galera? Aí ela vai fechar o 360 na caixa, ó. Vou fechar ela dessa forma aqui, ó. Deixa eu ajeitar aqui pra pegar direitinho. Pronto, ela vai ficar assim, ó. Aí fecho ela aqui. Venho com a outra parte, fecho. E aí agora eu vou fechar ela aqui e vou preparar a tampa. A tampa de cima, que eu vou colocar um bolsinho pra máquina e colocar a alça. O fundo não precisa. O fundo nem vou bater vivo. Na parte de cima, da tampa de cima, eu vou bater com vivo para fazer o acabamento vermelho. E já fechei aqui, galera, ó. Aqui ela tá por avesso, tá? Já tá na medida certinho aqui. Eu bato 2 costuras de segurança. É bom queimar aqui sempre, viu, galera? Agora eu vou... Já fiz todo o processo dela aqui, o 360, né? Aí agora eu vou só pegar a tampa, parte de cima, fazer a tampa e finalizar a costura.
Eu vou fazer a tampa, vou mostrar a vocês aí como eu coloco o elástico para segurar a tampa, o reforço da alça. Aqui, pessoal, a tampa. Eu dividi ela aqui, ó. Fiz os picos nos 4 cantos dela, né? Achei o meio. Fiz o bolsinho para a maquininha. Já marquei o cantinho aqui, galera, ó. Aqui do outro lado. Ele vai assim. A alça. Já peguei a medida da alça dessa forma. Agora aqui eu vou colocar um reforço aqui de baixo para reforçar a alça, né? Eu vou botar o reforço e fazer essa costura aqui. Já sei o meio direitinho, para depois eu bater o vivo, tá bom? Vou fazer aqui. Aqui, pessoal, costurei já o bolsinho. Dei uma reforçada aqui, fiz 2 costuras, né? E que agora eu vou costurar essa alça. Eu não costuro a alça diretamente no material, pessoal, porque se trata só de uma posição só de pega aqui, né? Então eu coloco um pedaço embaixo. Eu já tenho um risco aqui, dá para me tirar mais ou menos a medida, né? Onde eu vou costurar por baixo. Coloco ela dessa forma e vou fazer a costura. Costura aqui em X, aí corto o pedaço, puxo pro outro lado e costuro o outro lado. Corto o pedaço da emenda aqui de baixo. Vou fazer isso aqui para vocês verem. Aqui, pessoal, já troquei o pezinho, calcador, botei o de vivo. Aí agora eu vou começar a passar o vivo aqui. A emenda aqui vai ser atrás, para não ficar na frente da bolsa. E aí vou passar ela aqui, para já começar a fechar a bolsa. Terminando de fazer isso aqui, pessoal, só falta agora eu botar o elástico para segurar a tampa. Vou mostrar a vocês também como é que bota o elástico. Isso aqui é muito simples, a gente está fazendo, galera. Aqui era para, na verdade, pessoal, eu estou fazendo aqui com a linha preta, porque é preto com vermelho. Aí não dá muito contraste, não dá diferença no material, né? Mas se você for fazer com a cor, digamos, diferente do que você está casando aqui, você tem que usar a linha da cor do vivo, tá? E quando desaversar, ela fica mostrando a linha aqui. Mas como é só preto e vermelho, não tem problema. Aqui eu já tirei a posição aqui já sei na mente, né? A curva que faz aqui. Se você for usar o pezinho calcador de metal, é bom utilizar o silicone. O silicone já falei em outro vídeo aí também, galera, para facilitar correr livre aí, né? Pronto, aqui já tá pronto. Aqui agora eu só vou tirar o excesso. Depois eu tiro o excesso. Agora eu vou pegar o elástico aqui e mostrar para vocês como é que eu boto o elástico nos cantinhos aqui. Aqui tá o elástico. Esse elástico é de 20. Pega em cada cantinho desse aqui, pessoal, ó,
E vou fazendo dessa forma. Vou costurar e mostrar vocês aqui. Não precisa costurar muito, viu? Se você costurar muito, vai cortar. E é pior, vai cortar demais o vivo. Aqui um pedaço. Fazendo aqui, depois eu limpo ali. Faço a limpeza total aí. Pronto, galera, fechei aqui. Aí agora é só limpar, fazer a limpeza do material para mim posicionar lá nos picos aqui que eu fiz e costurar já direto no corpo lá da bolsa. Tá aqui. Aqui agora, pessoal, esses picos aqui vai me ajudar, ó. Primeiro eu costuro a parte do fundo. Vou fechar o fundo ali, vou mostrar a vocês aqui. Aqui tá o fundo. Eu fiz pico nos 4 cantos dele para finalizar direitinho aqui. Eu vou ajeitar aqui e já volto. Para você fechar aqui, pessoal, como eu falei, tem que bater os picos na divisão aqui nos 4 cantos. Aqui na bolsa já tem os picos, mas é bom você fazer de novo. Junta aqui, ó, costura com costura, faz um pico aqui, o outro lá, depois você estica dessa forma, faz aqui, traçando os 4 cantos, e aí você vai fazer a costura. Na parte de baixo eu colocava vivo, mas eu decidi não colocar mais. Aí eu vou costurar ela, costurar sem vivo. Aí você olha a posição certinha para você colocar aqui o retângulo reto, certinho, tá, pessoal? E aí eu vou fechar aqui e mostro a vocês o resultado, tá bom? É só juntar aqui pico com pico e ir costurando. Costura um lado, depois você vem, costura o outro. Aí eu vou fazer aqui, depois eu mostro pra você assim que tiver finalizado aqui, vou mostrar como é que fica. Já costurei aqui, pessoal, fiz 2 costuras, tá? De reforço pro fundo. Tá vendo ela quadradinha como ficou? Aqui agora a outra parte vai ser costurada no vivo, né? Aí eu vou trocar o pezinho calcador e finalizar ela com vivo.
Pronto, pessoal, tá feita aqui a bag. Vou mostrar com detalhe para vocês. O bolsinho de cima, galera, ó, bem feitinho. Desamassei ela aqui agora, como vocês viram no vídeo. O bolso, cabe muita coisa no bolso, ó. Ele incha todo aqui, ó. Ficou bacana. Vou botar ele de lado aqui para vocês verem. A parte da alça, galera, ó. Ficou filé. Toda arrumadinha aqui. E é isso aí, galera. Essa foi a dica que eu quis passar para vocês hoje. Quem tiver mais alguma dúvida como fazer essa bag, é só me perguntar, galera, que eu vou estar passando para vocês, tá bom? Essa aqui foi de 24 litros. E aí tá aí. Simples de fazer, prático. Se quiser mais alguma dúvida, é só falar comigo que eu vou estar passando para vocês, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!